Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre duas opções de zagueiros que estão livres no mercado e será que poderia ser uma boa para o Vitória na disputa da Série A, por exemplo, até porque são jogadores que estão livres, não teria uma dificuldade gigante para chegarem, por exemplo. Na minha opinião, não seriam nomes que no momento chegariam para serem titulares, e muito mais para complemento de elenco, seja, por exemplo, com uma eventual saída do Wagner Leonardo, ou, por exemplo, na zaga pelo lado direito, né? O Camutanga vive uma fase legal, mas perdeu a posição, por exemplo, e não tem nenhum reserva imediato, o Zapata não tem conseguido jogar até aqui. Vou comentar e trazer um pouco mais de detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui, 60 mil inscritos no YouTube. Se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever. Certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta. Então, vamos aí para o vídeo. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Rodrigo Moledo, né? Jogador que está livre no mercado, tem 36 anos de idade e, na minha opinião, poderia ser uma ótima alternativa para o Vitória para ser um reserva, para ser um cara ali experiente. Ele, no momento que eu estou gravando esse vídeo, na segunda-feira, né, dia 1º de abril, tem conversas com a Chapecoense para a disputa da Série B. Então, assim, se o Vitória aparecesse com essa proposta para jogar a primeira divisão, eu acho que ele iria. E assim, é um jogador, então, Gustavo, que, tem problemas físicos e não está jogando há muitos anos. Não é bem assim. Vou deixar aqui, então, para vocês, né, os números dele nessa última temporada, jogando pelo Internacional. Foram 24 jogos disputados e um gol marcado. Inclusive, eu torço para o Cruzeiro, né? Um ano atrás, o Cruzeiro estava interessado na sua contratação e o Internacional não estava disposto a liberá-lo e nem o Moledo de sair por conta de que ele vivia uma fase legal, estava sendo titular até nas fases finais do estadual e por conta da consideração, ia contrato até o final do ano com o Inter, continuou por lá. Acabou que ele não jogou muito, foram apenas 24 jogos, muito parecidos também com 2022, onde jogou apenas 23 partidas. Esse número baixo de jogos podem ser justificados por conta de alguns problemas físicos que ele teve. Não é à toa que em 2021 ele sequer entrou em campo e 2020, né, naquela época vinha como titular, só jogou 32 jogos, né, até na metade do ano, depois não voltou, ficou mais de um ano parado. E assim, no Internacional não teve interesse de renovar porque já tinha algumas outras opções, mesmo ele estando bem fisicamente, acabou não optando por essa renovação e o zagueiro ficou livre no mercado. Sinceramente, eu acho ele muito bom, fisicamente, né? Tirando esses problemas que ele teve que passar por cirurgia, tá muito bem. Você vê ele o físico, né, do Rodrigo Moledo nem parece com um jogador de 36 anos, parece que tem 22, 23, inacreditável mesmo, muito, muito forte. E eu acho que pode ser uma alternativa bacana para ser um reserva pelo lado direito, né? Porque se você for analisar, seria o Zapata nessa função, que até agora não tem conseguido dar conta do recado. Eu vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele nessa última edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Nota média dele foi boa, 6,80. O último jogo ainda foi em meados de junho, jogando aí então contra o América Mineiro, 1,88 m de altura, nota média até que interessante. Foram aí no Campeonato Brasileiro então, acabei esquecendo de pegar aqui, mas se não estiver enganado, foram menos de 10 jogos no Brasileirão e o restante, né, dos 24, muitas atuações no início da Copa do Brasil e também em alguns jogos da Libertadores no início do ano, junto com o Campeonato Estadual. Você acha que seria uma boa, então, para o Vitória? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, estou curioso para saber. Eu vou deixar aqui também para vocês, em relação às opções para defensores, tá? Peguei aqui pelo site o Ogol, que dá para ver as opções para a zaga. Se você pode considerar, então, assim, pelo lado esquerdo teríamos o Wagner Leonardo titular e o reserva sendo o Reinaldo. Pelo lado direito, o Reinaldo contratado recentemente, né? Lado direito seria ali o Camutanga, um jogador que tem jogado até que bem. Tem a opção também do João Vitor, né? E o Christian Zapata. Não é, por exemplo, na minha opinião, um time que, nossa, precisa contratar um zagueiro a todo custo. Não, mas eu acho que para uma temporada tão longa que vai ter, tão desgastante, um zagueiro ali, mais um, por exemplo, para complemento de elenco, brigar pela titularidade, poderia realmente ser uma boa opção. Você concorda comigo? Discorda? Estou curioso para saber. Deixa a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então, recado para vocês dar um xbet e destacar, né, esses jogos aqui da decisão do Campeonato Baiano. Quem foi no meu palpite de vitória do Vitória contra o Bahia se deu super bem. Eu vou deixar aqui, final do Campeonato Baiano de futebol. Tá aqui esse próximo compromisso, então, né, na volta, para você apostar. Deixa eu só mostrar aqui, tirar essa opção. Aí, vamos lá. Vitória do Bahia pagando 1,5, empate 4,1 e vitória do Vitória fora 6,6. Então tem, além dessa cotação aqui que é interessante, né, você pode apostar, por exemplo, quem que vai vencer. Então, as casas de aposta, inclusive, está colocando como mais provável o Vitória vencer 1,81 do que o Bahia, 1,89. Então, vou apostar aqui que o Vitória que vai receber, vai ganhar essa taça, né? Você vem aqui, clica, por exemplo, né, que vai ser o vencedor da taça e vai nas suas palpites. É bem interessante porque, se você for analisar, tá com essa cotação bem interessante, para esse compromisso. Até tinha deixado esse outro aqui, que foi o jogo contra o Palmeiras. Não vou colocar esse, vou colocar esse.
contra o Bahia, venceu, postei R$20, voltando ele quase 37,40, ótima cotação. E lembrando, não tem só esse jogo, né? Tem vários outros jogos que vão ter, desde por exemplo, a Copa do Nordeste, não sei se já está disponível os próximos compromissos, mas tem a opção também do Campeonato Brasileiro, da Série A, que você pode, né, apostar nesse jogo aqui, ó, que vai ser contra o Palmeiras. Eu tô achando que tá muito alta essa cotação, é óbvio que o Palmeiras é favorito, mas 6,25 caso o Vitória vença, até o empate, 4,35. Vitória tem conseguido fazer bons jogos contra o Fortaleza, contra o Bahia, então eu iria no empate aqui, por exemplo, né? Apostar R$20, por exemplo, caso o Vitória empate, vai voltar mais de R$100. Ótima cotação para você começar então na XBET. Use esse meu cupom, ó, que vai ser aqui, ó, Blackfoot, para você ter mais de 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$1.560. Então aqui, ó, aqui na XBET mostra só 1.200 de bônus, mas você utilizando Blackfoot você vai ter até 1.560, muito maior o seu bônus. E para você começar aqui com o primeiro depósito ou qualquer depósito que seja, utilize meu cupom Blackfoot, que ainda você ajuda bastante o canal. Bom, mais um que eu quero falar aqui com vocês, que até meu irmão Guilherme já trouxe um vídeo aqui no canal falando, é o Rodrigo Caio, jogador que, se fosse para escolher entre o Rodrigo Caio ou o Moledo, ou entre os dois Rodrigos, né, eu preferiria o Rodrigo Moledo. Por quê? O Rodrigo Caio, apesar de ser 6 anos mais jovem, tem tido um problema físico, né, a questão física dele no joelho esquerdo tem sido muito crucial para até mesmo ele cogitar uma aposentadoria. Não é à toa que, por exemplo, ele tem nessa última temporada pelo Flamengo, teve apenas 13 jogos disputados, muito ruim. Na temporada de 2022, 12 partidas disputadas, então tem jogado com pouquíssima frequência pelo Flamengo. O último ano que ele jogou até que ok, né, foi 2021, 33 jogos, 2020, 32 partidas e 2019, 60 jogos. Então, se você for considerar uma temporada cheia com 50, 45 jogos, ele não faz desde 2019. 2018 já tinha jogado pouco, foi então 2016 com 46 jogos e 2019 com 60. Nos últimos 10 anos ele jogou apenas essas 2 temporadas com mais de 40 jogos. É muito pouco mesmo. Um atleta que surgiu também, né, na categoria de base, até chegou à seleção, por exemplo, em 2018, 2019, e assim, tá livre no mercado depois de ter terminado seu contrato com o Flamengo e fisicamente parece estar ok, poderia jogar. Mas os seus representantes consideram essa sua aposentadoria porque não tem aparecido boas propostas. Um ano atrás ele era especulado no Grêmio e no Cruzeiro. Pelo que eu vi aqui, esses clubes não voltaram a procurar o jogador e ainda assim, né, poderia ficar complicada a grande questão, que era o seguinte: ele vai conseguir jogar, ou se ele vai ir para um clube vai conseguir jogar só 20 jogos no ano e aí acabar queimando, né, a sua carreira. Por isso ele pensa nessa sua aposentadoria com 30 anos de idade. Seria uma boa para o Vitória, Gustavo? Dependendo do contrato de produtividade, um contrato curto, poderia ser uma alternativa para um zagueiro pelo lado esquerdo, né? É claro, já tem, por exemplo, o Reinaldo, que é um reserva imediato do Wagner Leonardo. Não poderia, na minha opinião, não tem problema, né? Dois canhotos jogarem na posição, igual o Wagner Leonardo e o Reinaldo, ou o Rodrigo Caio. Mas acho que poderia ser uma alternativa, mas muito cuidado, né? Um contrato de produtividade, seja com o Rodrigo Moledo ou o Rodrigo Caio. Não daria, contrato 2 anos, 150 mil por mês, 300 mil, não, jamais. E deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre isso? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer aqui embaixo nos comentários. Também, se for analisar essa questão do Vitória, né, que abriu nessa última segunda-feira, dia 1º de abril, a janela de transferências e poderia então agora chegar aos jogadores. Vai ter um período aí, se não estiver enganado, de 2 semanas, né, para o time se preparar, trazer jogadores até as primeiras rodadas da Série A. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal sobre notícias do Vitória. Então tudo aqui aparecendo na tela junto com a playlist com mais de 200 vídeos recentes. E nos vemos aí então numa próxima. Valeu, galera.